Olá, você confere agora notícias que são destaque no Senado Federal. A CPI retomou os depoimentos nesta semana, depois de analisar documentos e outras informações durante o recesso parlamentar. O primeiro ouvido foi o reverendo Hamilton Gomes de Paula, na terça-feira. Ele teria tentado intermediar a compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca para o governo federal. Hamilton Gomes compareceu à CPI amparado por um habeas corpus concedido pelo STF, que permitiu ao reverendo não responder perguntas que pudessem incriminá-lo. Durante o depoimento, o reverendo, que é fundador de uma organização evangélica chamada Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, SENA, disse que a ONG foi usada de maneira ardilosa. Hoje, com a série de eventos divulgados, entendemos que fomos usados de maneira ardilosa para fins espúrios e que desconhecemos. Vimos um trabalho de mais de 22 anos de uma ONG, entidade séria, voltada para ações humanitárias, educacionais, jogado na lama, trazendo prejuízo na sua credibilidade e atingindo seus integrantes que nas relações profissionais e familiares. O reverendo explicou que o cabo da Polícia Militar, Luiz Paulo Dominguete, se aproximou da ONG para tentar vender vacinas ao Ministério da Saúde. Contou que o cabo se apresentou como representante da empresa Davat, com 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca à disposição. Hamilton disse não ter negociado vacinas com o Ministério, mas apenas indicado quem teria os imunizantes. Então, a negociação de vacina, ela não é parte ou é parte do escopo de atuação da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários? Bom, a negociação de vacinas pela Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, eu desconheço essa narrativa. O trabalho da Senar, como foi procurado pelo senhor Dominguete e o senhor Cristiano, é um trabalho humanitário. Então, a priori, quando eles vieram conversar conosco, nós abrimos, assim, uma conversação. Nós fomos esses que, na verdade, indicamos. A que entidades ou governos Vossa Senhoria levou a ofertas de vacinas? Nós levamos ao OMS, ao governo brasileiro, indicamos que haveria possibilidade de colocar ao Brasil. O que nós queremos entender é como a Senar, que é uma secretaria com fins humanitários, tinha capacidade de fazer essa interface e com tanto prestígio a fim de apresentar o senhor Dominguete, que nunca vendeu uma cibalena, ao primeiro escalão do Ministério da Saúde. A nossa apresentar o Dominguete ao Ministério da Saúde foi de forma formal, via e-mail e conduzindo o Dominguete a essa reunião. Vossa Senhoria não tinha nenhuma experiência com essa questão de vacina, nunca vendeu uma vacina na vida. Por que é que Vossa Senhoria foi convidado para ser esse intermediador? Vossa Senhoria sabe por que escolheram? Eu creio pelas demandas que nós trabalhamos o ano passado com algumas questões em combate ao Covid e recebemos essa aproximação. Realmente é uma coisa difícil a gente acreditar. Mas Hamilton Gomes insistiu que não conhecia ninguém no Ministério da Saúde antes de oferecer a atuação da ONG. O reverendo disse que apenas enviou um e-mail formal solicitando a agenda para tratar das vacinas. O pedido não foi respondido, mas mesmo assim a reunião aconteceu no mesmo dia. A afirmação foi ironizada por alguns senadores. 2 horas depois? Nós enviamos o e-mail e fomos recebidos. Não, isso eu sei. Essa é a parte que eu sei. Eu estou querendo saber, eu estou querendo descobrir aqui
o senhor está afirmando que não tinha relação com ninguém. Manda um e-mail, meio-dia e 30, o e-mail é recebido, o senhor aponta o horário para ser recebido e 16h30 o senhor é recebido. Eu não tenho nenhuma relação com doutor Arnaldo Corrêa e nem com o doutor Laurício Monteiro. Não, senhor doutor, nós entendemos isso. Só que o que nos espanta aqui nessa comissão parlamentar de inquérito é que farmacêuticas do mundo todo que estavam vendendo vacina diretamente não tiveram esse tratamento. O Instituto Butantan não teve esse tratamento, a Pfizer não teve esse tratamento. Mandou mais de 40 mensagens. A Pfizer teve 101. Sequer uma resposta teve, mais de 100 mensagens, sequer uma resposta teve. Eu acho que o senhor teve muita sorte. É um fenômeno isso, é um fenômeno. Não fecha a forma como o senhor chega no Ministério da Saúde, porque se eu agora receber 10 prefeitos do meu estado e ir lá no Ministério da Saúde, não vou ser recebido, porque eu tenho que marcar uma audiência, marcar um horário para ir. Vossa Excelência sai num Uber, num táxi, chega no Ministério e é recebido, isso aí não cola. Isso aí não está no script de ministério nenhum, só se a pessoa tiver livre acesso a hora que quiser. Coisa que o senhor está dizendo que não tem relação, então isso aí não está colando. Na quarta-feira, foi a vez do coronel Marcelo Blanco, ex-assessor do Ministério da Saúde. Ele disse que tentou atuar na venda de vacinas para o setor privado, mas senadores lembraram que essa negociação não está autorizada por lei. Marcelo Blanco disse que não estranhou ter sido procurado pelo policial militar Luiz Paulo Dominguete e inicialmente acreditou que estava tudo certo com a proposta feita pelo cabo de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Mas o senhor é do Ministério da Saúde. Tem uma instituição que é vinculada ao Ministério da Saúde, que se chama Fiocruz, que, em tese, qualquer um que era de fora do Ministério da Saúde sabe que era o único laboratório credenciado pela AstraZeneca para fornecer a vacina. Em nenhum momento o senhor achou estranho? Senador, eu não achei estranho e vou explicar para o senhor por quê. A gente está falando de uma situação absolutamente sui generis na história recente da humanidade. Tá? Surge uma pandemia mundial, tá? O Covid. Seu Marcelo, Marcelo, essa parte nós sabemos. Sim, mas se o senhor me permitir terminar o raciocínio, uma pessoa chega para mim, eu não sei como funciona o mercado de vacina lá fora. Ok, existe uma tratativa inicial da AstraZeneca com a Fiocruz? Ok, mas será que existem outras lotes de vacina lá fora? Será que, de fato, é crível essa história do Dominguete? Eu não tenho conhecimento de como funcionava, sobretudo num momento como esse, né, o mercado internacional de vacina. Então, eu entendi que ele deveria ser oportunizado a ele ou a qualquer outro enviar documentos probatórios para que alguém olhasse no Ministério. Agora, com o passar do tempo, a gente começa a perceber que a história dele não tinha documento, a documentação que ele precisava apresentar, ele não apresentava, ele começa a forçar um interesse muito grande em cima de obtenção da LOI, que é a carta de intenções. Então, a gente começa a perceber que aquela história dele não para em pé, é inverossímil. Os senadores questionaram a versão de Blanco de que apresentou Dominguete a Roberto Dias sem a intenção de obter vantagens. O senhor, como uma boa alma, né, se colocou à disposição, sem conhecer, sem saber aquela pessoa, de apresentar o Roberto Dias, sem ter benefício nenhum sobre isso? Nenhum. Zero? Nenhum. Meu Deus. Nenhum. Eu só orientei. Não, Vossa Excelência levou o cara lá no restaurante para conversar com o Roberto Dias. O senhor é um cara bondoso, coronel. Coronel, o senhor é muito bondoso. O senhor está fazendo tudo isso sem nada, só por amor. O senhor participa de diversas, inclusive por iniciativa sua, diversas reuniões online, diversas ligações com um bando de criminosos, estelionatários, que queriam receber uma vantagem financeira na negociata com o Ministério da Saúde, exatamente com o setor do qual o senhor faz parte. Aí o senhor simplesmente altera a configuração da sua empresa para adequá-la à negociata da qual o senhor estava participando. O senhor tem conversas com todas essas pessoas. Como já mostrei aqui, a maior parte das conversas por iniciativa sua. E o senhor tem a cara de pau de vir para essa CPI para se apresentar como uma pessoa que, de boa vontade, apenas fez uma interface, que recebeu um contato de um amigo coronel,
esse amigo coronel lhe pediu, através de, enfim, alguma simpatia, que abrisse as portas para o Dominguete e daí para diante nada acontece com sua participação. É zombar da inteligência das pessoas. É zombar. Para o senador Marcos Rogério, o depoimento de Marcelo não se justifica e a CPI está apenas perdendo tempo tentando construir uma narrativa. Então, desde as 9h30 da manhã, fazendo 1000 perguntas ao depoente, quando só deveria fazer uma pergunta. E, de repente, passar para a próxima pauta, o próximo depoimento. No ponto que interessa, porque o único ponto que interessa aqui é se houve corrupção passiva ou não houve. O resto é teoria do crime possível. Outros parlamentares defenderam que sejam realizadas acariações na CPI. À custa das perdas, estavam todos interessados em outra coisa, comercializar com o governo federal contratos privados ou mesmo público de compra de vacinas superfaturadas. Eu acho que o modus operandi é esse depoimento não vai sair disso e essa cariação vai ser necessária, senão nós não vamos conseguir fechar essa caixinha dos intermediários. Não é, repito, para ver quem vai dizer a verdade, é para ver quem mente menos ou quem mente mais nessa CPI. Na quinta-feira, a CPI da pandemia ouviu o empresário Ayrton Soligo, apontado como braço direito do então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ayrton Soligo, conhecido como Ayrton Cascavel, foi assessor especial do Ministério da Saúde entre junho de 2020 e março de 2021. Questionado sobre o porquê de sua nomeação, Ayrton afirmou que sua função no Ministério era de intermediar o contato político e de desembaraçar o processo burocrático público. Ayrton lembrou que já ocupou cargos políticos e que, por isso, entre as funções que desempenhava, estava a interlocução com parlamentares, prefeitos e secretários. Por que a insistência de Pazuello em nomeá-lo nesse momento mais grave da pandemia, já que Vossa Senhoria não tinha especialidade nenhuma na matéria? Senhor senador, para o senhor entender, eu acho que eu falei aqui um pouquinho da minha experiência política, tá? Eu tenho formação jurídica, eu tenho MBA de gestão também, senhor senador, passei por diversos cargos públicos de gestão de empresas estaduais, públicas. Trabalhei aqui no Congresso Nacional como deputado, fui presidente de uma Assembleia Legislativa, fui subrelator do orçamento da União. Então, essa interlocução minha com os senhores parlamentares do país, eu não me sinto diminuído, não, senador. Eu me sinto que estava preparado para a função, que era essa a minha função. Ayrton falou da politização da vacina e afirmou que ele teria intermediado a negociação com o Instituto Butantan para viabilizar a compra da Coronavac pelo Ministério da Saúde. Senadores lembraram do episódio em que o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não negociaria a Coronavac. Ayrton disse que nesse episódio trabalhou para pacificar a situação. Dia 22 de outubro, e é a célebre frase, um manda, outro obedece. O momento que o senador Renan, o relator, está colocando que o senhor foi anterior a isso. Anterior a isso. Já tinha antes esse. Então, seu papel não foi Não, até ali deu. Tanto que nesse dia estava tudo pacificado. Pronto, isso eu acho que estava tudo tudo o senador Renan está chegando. Estava tudo pacificado. Até ali estava pacificado. Até que o presidente da República suspendeu tudo. Ayrton esteve no Amazonas em 3 ocasiões. A primeira ida ao estado foi no dia 12 de dezembro, um mês antes do colapso da saúde em Manaus. Quais foram as providências sugeridas para o Ministério da Saúde por Vossa Senhoria? Primeiro, eu queria diminuir a minha importância em todas essas decisões, tá? Eu não era o ministro da Saúde, preste atenção, eu sou um simples assessor, como tem no meu nível, tinham vários. Naquele momento, senadora, estava em Manaus, todos os secretários nacionais estavam lá no Amazonas, estava a Força Nacional do SUS, estava o Ministério participando do Centro Integrado, lá no CICC, no Amazonas, traçando políticas de ações. Imagine a senhora, quando a senhora falou o que estavam fazendo lá no Amazonas, imagine a senhora que morriam 230 pessoas por dia. Imagine o clima que estava no estado do Amazonas. Em janeiro. Em janeiro? O que eu estou querendo dizer é que o senhor esteve lá em dezembro, eu queria saber o que o senhor fez para tentar evitar a tragédia de janeiro. Eu acabei de explicar, posso repetir quantas vezes a senhora quiser.
Quando eu voltei, eu trouxe um diagnóstico complementado em seguida pelo senador Eduardo Braga, falando a mesma coisa. Que não foi cumprido pelo Ministério da Saúde? Eu apresentei e houve reuniões e ações que foram efetivadas. O senhor já terminou a sua... Eu só estou dizendo que houve, eu estou colocando o senador... o senhor já terminou, então agora... Não, estou aguardando que ela conclua para terminar, se Vossa Excelência permitir. Eu espero ter respondido. Não respondeu. Há 5 dias de perder a validade, a medida provisória que tem a intenção de modernizar o ambiente de negócios no Brasil foi aprovada no plenário do Senado com modificações. O texto volta à análise dos deputados. Ações que evitam a burocracia com o objetivo de aumentar a competitividade e a modernização do ambiente de negócios no país foram aprovadas pelos senadores. Elas estão na medida provisória que simplifica a abertura e o andamento de empresas. Uma das inovações é a emissão automática de licenças e alvarás de funcionamento para atividades consideradas de risco médio. Mais do que nunca, o parlamento precisa criar instrumentos e mecanismos que possam facilitar a relação dos empreendedores com os órgãos públicos, em todas as esferas, esfera municipal, estadual, federal. O relator apresentou um pedido de impugnação de trechos da medida provisória aprovados pela Câmara. O presidente Rodrigo Pacheco deferiu parte da solicitação. É flagrante a falta de conexão material entre a revogação de uma lei que estabelece remuneração mínima para determinados profissionais liberais e os assuntos, os temas versados na medida provisória ou o seu objetivo central, de melhoria do ambiente de negócios no Brasil. Isso posto, defiro o requerimento de impugnação de matéria estranha para que seja considerado não escrito o artigo 57, inciso 12 do PLV, aprovado pela Câmara dos Deputados, por ausência de pertinência temática ao texto original da medida provisória. Os senadores também aprovaram uma proposta que altera a cobrança do ICMS, ao regulamentar a incidência do imposto em operações entre estados, envolvendo mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte. A modulação feita pelo Supremo Tribunal Federal em fevereiro do corrente ano autorizou a continuidade da cobrança do acordo feito no Concefaz até 31 de dezembro de 2021, ou seja, do ano corrente. Então, nós precisamos da anualidade, portanto, precisamos aprovar este ano para que possa continuar a cobrança ano que vem e precisamos também na noventena e, portanto, precisamos aprová-lo até 31 de outubro de 2021. Na quinta-feira, o plenário aprovou projetos que tratam de regularização tributária. Os textos seguem para análise da Câmara dos Deputados. 2 projetos de lei aprovados pelos senadores tratam de dívidas fiscais. Um deles reabre o prazo de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária e ajusta modalidades de pagamento. O objetivo é conceder descontos e tempo a mais empresas para que haja aumento de arrecadação e equilíbrio das contas públicas. O outro cria o Programa de Renegociação em Longo Prazo de Débitos com a Fazenda Nacional. O benefício se estende a dívidas com Simples Nacional e com a contribuição de intervenção no domínio econômico, destinado a custear linhas de crédito às microempresas e empresas de pequeno porte. Entre as várias medidas de recuperação econômica aprovadas desde o ano passado pelo Congresso Nacional, esta é uma das mais importantes, pois se destinam não a simplesmente proteger as empresas contra a crise de 2020 e 2021, mas a oferecer um caminho para a recuperação de suas finanças no futuro pós-pandemia. Parte considerável das dívidas que serão renegociadas enquadra-se na categoria das dívidas com baixa probabilidade de pagamento, mesmo por intermédio de execuções fiscais no âmbito do Poder Judiciário. Ou seja,
além de gerar mais arrecadação do que eventuais renúncias fiscais, a reabertura do PERT possibilitará a recuperação de créditos dados atualmente como perdidos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aproveitou a primeira sessão deliberativa após a volta do recesso parlamentar para reafirmar o compromisso do Senado com o Estado democrático de direito e a independência entre os poderes. O líder do Legislativo diz que quem abusa de suas prerrogativas para enfraquecer qualquer dos três poderes acaba enfraquecendo toda a sociedade. Compromisso nosso do Parlamento com as prerrogativas do Poder Judiciário e as prerrogativas do Poder Executivo. Senhores senadores e senhoras senadoras, abusar de prerrogativas para enfraquecer qualquer dos poderes da República é enfraquecer a sociedade brasileira. Reitero, portanto, que o Senado Federal possui compromisso sólido, verdadeiro e perene com a estabilidade e a moderação institucionais. Somente retomaremos o caminho do desenvolvimento pleno, social e econômico, com instituições fortes, legítimas e, sobretudo, democráticas, com as quais devemos, desde sempre, estar comprometidos. A coluna Momento Eco está de volta hoje com os destaques da edição de agosto do programa Eco Senado, que estreia neste fim de semana. Conheça agora o projeto Bosques da Memória. Homenagear as vítimas da Covid-19 plantando árvores. Essa é a proposta do projeto Bosques da Memória, que você vai conhecer na edição de agosto do Eco Senado. A ação acontece em sintonia com o que preconizam as Nações Unidas para essa década, designada como Década da Restauração de Ecossistemas. O projeto Bosques da Memória, ele começou em dezembro de 2020 e com a ideia, a princípio, de plantar 200 mil árvores em homenagem às vítimas. Nós estávamos, na época, com 180 já mil mortos, né? O que importa não é o número de mudas, mas é o envolvimento, o engajamento de pessoas, de proprietários rurais, de prefeituras, de associações de bairro, etc., dizendo: vocês podem fazer esses bosques, prestar essa homenagem, e a gente vai estar numa grande rede nacional. A pandemia do coronavírus mostrou claramente a desarmonia que estamos vivendo entre humanidade e natureza. As crises sanitária, ambiental, econômica, que causam tanta dor, sofrimento e desesperança, são produtos e sintomas desse desequilíbrio. Mas também estamos vendo uma imensa força de resiliência e solidariedade se formar por toda parte. Foi nesse contexto que surgiu a campanha Bosques da Memória. 53 bosques da memória já foram implantados desde o início do projeto, no final do ano passado. E você vai conhecer alguns deles no programa. Em Icapuí, no Ceará, conhecemos um desses bosques da memória, que restaurou uma área de manguezal do município. O Bosque da Memória Verde Vida é uma homenagem às vítimas da Covid-19 e aos profissionais de saúde em Icapuí, no Ceará. E também é uma mensagem, simboliza uma mensagem de fraternidade e de solidariedade universal. Já plantamos 350 mudas de mangue e plantar mudas no mangue ajuda a preservar o ecossistema manguezal, ajuda a preservar toda a sua biodiversidade. O programa Ecosenado vai ao ar no sábado e no domingo, às 9 da manhã e às 4 da tarde. E essa foi a coluna Momento Eco. A gente volta na semana que vem. Tchau! E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/TV Senado. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.